Fala, meu querido, chegamos aqui com a prova da OBA. Você que não sabe o que que é OBA, OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No dia 19 de maio, que foi ontem, a gente realizou a prova para alguns alunos aí que estavam interessados em resolver essa Olimpíada. E nós aqui do canal, a gente vai resolver com você para tirar suas dúvidas. E também essa resolução serve para você aprender um pouquinho mais sobre astronomia e estudar de repente para as próximas Olimpíadas. Você que está vindo aí da nova geração que está fazendo a Olimpíada Brasileira de Astronomia, de repente você pode aprender um pouquinho mais vendo esses exercícios que estão definidos aqui para a gente. Bora lá então. Então, nessa questão aqui, ela fala que a imagem a seguir traz a foto do Monte Fuji no Japão no dia de equinócio de outono. Maravilha. Então, essa é uma informação aqui importante para a gente, né? O equinócio de outono, visto do monasteiro de Kenshin-in. Perdoe aí quem já foi visitar esse monasteiro, ou se você conhece esse ponto e não deve ser essa leitura, mas aqui a ideia não é importante como se diz esse monastério, e sim o exercício, né? Nesse dia, o Sol nasce perfeitamente alinhado ao cume desse famoso vulcão que ainda está ativo. Então, beleza, ó, olha que figura bonita aqui, tem o Sol nascendo aqui, e aí o que a gente sabe, que informação a gente pode ter, né? Que a leitura que se começa fazendo é que o Sol, ele sempre nasce no lado leste. No lado leste, hein? Cuidado que você que está começando a estudar um pouquinho, não significa que o Sol nasce exatamente no leste, no ponto cardeal leste, porque propriamente o exercício já diz, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai mudando a posição com que o Sol nasce, a trajetória com que o Sol nasce ao longo do longo do ano, né? E aí o que que acontece aqui? Ele fala outra informação também importante e me diz a latitude do vulcão. A latitude do vulcão é que ela indica para a gente que ela está no lado norte. Talvez aqui seja um ponto bastante importante, ó. Ela está no lado norte. Por que que ela é importante saber isso, né? Porque acontece o equinócio de outono no lado norte exatamente em setembro. Vale a pena a gente relembrar, e aí lembre-se o seguinte: no hemisfério norte, a gente tem, você já deve ter fácil lembrar lá, nos Estados Unidos, quando chega dezembro, tá muito frio, né? Tá nevando e tudo mais. E a gente diz que nesse caso aqui, a gente está no inverno aqui, né? No inverno, no hemisfério norte, lá em dezembro. Isso é uma coisa importante para a gente retomar. Se ele está no inverno em dezembro e aí, consequentemente, ele está no verão em julho, isso daqui em junho, né? Vou colocar junho que é melhor. Junho. Isso aqui é o que acontece no hemisfério norte. Acho que você sabe dessa informação, porque essa é a referência que se estuda sobre o Monte Fuji. Então, o que que vai acontecer? No inverno, em dezembro, o solstício de inverno no lado norte acontece em dezembro. E o solstício de verão no hemisfério norte acontece em junho. Então, a passagem do equinócio de outono, o equinócio de outono no lado norte, e a gente pode falar aqui que o outono é a passagem do verão para o inverno. Isso acontece em setembro. Isso é bem importante você se ligar nisso aqui também. Vou até fazer aumentar esse tracinho aqui, porque a gente está falando, e aí faz a análise, né? A gente está estudando aqui a região norte e de onde vem essa informação, né? Deixa eu aumentar aqui para você, ó. Que ele está no outono, em setembro. Essa informação aqui eu retirei do enunciado, tá? Ó, está acontecendo o equinócio de outono. E como ele está numa região aqui, numa latitude norte, acontece em setembro. Maravilha. Então isso já é importante para a gente. Então o que que vai acontecer nessa condição, né? Ele está vindo, aqui essa figura representada aqui, ela não estava na prova, tá? Isso aqui é um conceito que você precisava carregar aí para resolver essa questão. A pergunta é sobre as informações dadas. Primeiro coloque verdadeiro ou falso diante de cada uma dessas informações e depois escolha a linha que contém a sequência certa aqui. Maravilha. Então, primeiro, ó,
que a gente está tendo, né? Aqui nós temos março, setembro, dezembro e junho. Então são as posições em que o Sol nasce na nossa esfera celeste. Veja, a posição aqui do Sol, ela muda de acordo com que o tempo vai passando. Nós estamos aqui, ó, se a gente pudesse representar, no equinócio de outono, a gente estaria bem nesse ponto aqui, ó. A gente faria, deixa eu fazer esse movimento aqui, no dia de equinócio eh, de outono, ela faria essa trajetória aqui, certo? Então ela faz uma trajetória, a gente diz que ela está no equador celeste, exatamente fazendo a trajetória. Aqui a gente tem o norte e o sul celeste, né? Então o Sol faz essa trajetória aqui, beleza? Aqui, qual que é a pergunta dele? Uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à direita do cume do Monte Fuji. Bom, vamos fazer essa análise. O que vai acontecer? Se eu pudesse fazer uma representação, e eu vou exagerar aqui para você ver, o Sol faria essa trajetória aqui, ó. E aí ele faz um pontilhado aqui, não vai ficar dos mais bonitos, mas aqui a ideia é com que uma semana depois de setembro ele vai vindo mais para a esquerda, né? E o que vai acontecer na hora que a gente estuda esse caso? Quando ele vem para a esquerda, consequentemente, ele está no polo sul do nosso círculo celeste, ele está mais para cá. Então é esperado que o Sol nasça mais para o lado do sul. Essa é a ideia que a gente tem comparado. Se a gente tem que o leste está aqui e, consequentemente, eu, observador, estou do lado oeste, se você tem essa condição, né, leste-oeste, aqui a gente tem os pontos cardeais, né, leste-oeste, aqui é o norte e aqui é o sul. Então, norte, sul, leste, oeste. Consequentemente, se eu estou vindo mais para o lado esquerdo, né, para mais para a região do sul da minha esfera celeste, consequentemente, uma semana depois, o Sol vai estar nascendo mais para cá, ó, mais para essa região aqui. Eu vou conseguir ver ele nascendo para cá. Ele vai estar um pouquinho mais voltado para a direita, porque ele está mais para o lado do sul, que é o momento em que ele nasce. Então, como ele fala que ele nascerá à direita do cume do Monte Fuji, isso está verdadeiro. Isso é verdadeiro. Isso é perfeito. Agora veja, isso aqui está uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à esquerda. Daí não, né? Então ele vai nascer aqui à sua direita do Monte Fuji. Então isso está errado. Agora ele fala também no questão número 3, esse alinhamento ocorre 4 vezes por ano. Não, veja que esse alinhamento acontece 2 vezes por ano, né? Essa informação aqui está errada, por quê? Essa é falsa, porque ela vai se repetir quando o Sol vai nascer mais para essa região aqui, até eu chegar a um limite de 21 de dezembro, aí ele volta e aí ele vai dar exatamente nesse mesmo ponto. Somente nos equinócios que a gente tem a mesma, o mesmo, o mesmo pontuação, né? O alinhamento correto aqui entre o Sol, o cume do Monte Fuji e o monasteiro aqui. Daí depois ela volta para cá e ela vai fazer mais para o lado norte e retorna. Então fica nesse ciclo. Então apenas 2 vezes por ano que acontece esse alinhamento. Então tá falso aqui também. E no item 4, no equinócio da primavera, o Sol também nasce ele alinhado com com o cume do Monte Fuji. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Né, são só 2 vezes, uma no equinócio da primavera e, consequentemente, o outro no equinócio de outono. Maravilha. E aí, então, é verdadeiro. E aí ele fala por último aqui, o cume do Monte Fuji e o monasterio estão alinhados com a direção leste-oeste. Perfeito, né? O Sol nasce do lado oeste, não exatamente no ponto cardeal leste, porque vai mudando, né? Mas ele nasce do lado oeste e eu estou aqui do lado oeste. E essa definição me aponta um alinhamento entre leste e oeste, que é a hora que ele está nascendo e vem para cá. Então, consequentemente, esse aqui também está verdadeira. E aí a alternativa que se encaixa aqui é verdadeiro, falsa, falsa. Então a gente tem verdadeira, essa aqui está fora. Aqui é falsa, ok, todas são falsas. E depois a gente fala que é falsa, aqui a gente também está fora, né? A terceira verdadeira. E aí, verdadeiro, verdadeiro, a gente escolhe a alternativa A aqui. Essa é a alternativa que a gente escolheria como certa. Então, a alternativa A dá como
as alternativas que estão adequadas aqui para a nossa pergunta e espero que você tenha entendido esse processo aí, que muitas das vezes cai bastante isso lá nas provas da OBA, tá bom? Então, mais uma questão aí sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a gente vai resolver aí várias questões dessas ao longo dos dias nesse canal. Um abraço, até a próxima.